Abre em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 e 10. Mas nesta madrugada, antes de acordar cedo para me preparar para o culto, tive outro sonho ainda mais real. Romanos 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com boca se faz a confissão para a salvação. Nesta madrugada, sonhei com esta passagem da Bíblia. Nesta madrugada, Deus me arrebatou e eu vi um grande livro de ouro aberto nos céus. As mãos gloriosas de Deus, as mãos cravejadas pelos nossos pecados de Jesus, abriu a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. E sonhei com o arrebatamento da igreja. Sonhei com os últimos dias do Apocalipse. Sonhei com as bestas feras dos últimos dias que Apocalipse fala, que Daniel fala. Meus amados e queridos irmãos, foi o sonho mais terrível que eu já tive, foi o sonho mais atormentador que eu já tive. Para a glória de Deus, com humildade e testemunho, que eu, a mulher da minha aliança, e o nosso filhinho andávamos assim mesmo, de terno e gravata, de saia, com a Bíblia aberta, pregando o Evangelho. Nós três estávamos salvos, meus irmãos, minha amada esposa, e andávamos pregando, e o mundo estava acabando, apartamentos caíam, montanhas iam para o mar. Quando a gente chegava numa casa, eu via lobisomens comendo pessoas que não se arrependiam. Eu via bestas feras, como aqueles filmes de Spielberg, como aqueles filmes de zumbis. Eu via pessoas que andavam despedaçadas, e elas diziam: vocês não aceitaram Jesus, vocês não perdoaram os pecados, vocês não se arrependeram dos pecados, e agora não tem mais salvação. O Espírito Santo está arrebatando a igreja. E eu andava com a minha mulher do lado, eu andava com meu filho do outro, e com a Bíblia eu dizia: Senhor, tem misericórdia. E eu via o arrebatamento, eu via ministério de louvor, a alma de você sendo sugada para o céu. Eu vi o espírito de você sendo sugado para o céu. Era como raios de luz azul, era como Shekinah. O espírito de vocês era sugado para os céus. E eu dizia: Deus, eu sei que eu estou pronto para ir, porque eu tenho vivido a minha vida para te amar, para me arrepender e para pregar o Evangelho. Eu sei que a minha esposa e o meu filho estão prontos. Eu sei que eles estão subindo. Eu vi os pastores sendo sugados para o céu. Eu vi os irmãos sendo sugados para o céu. Eu vi os obreiros, eles eram sugados para o céu. Uma chama azul saía deles, ficavam só as roupas. Os familiares que não se arrependiam, eles ficavam chorando, dizendo: mãe, pai, volta! E vocês não podiam mais. Vocês estavam livres das emoções, diz a palavra. Vocês estavam livres dos relacionamentos carnais, e vocês só abanavam e diziam que estavam indo para casa, diziam que estavam indo para o Pai. E eu andava de mão com a minha esposa e com o meu filhinho, e com a palavra sagrada eu dizia para Deus: Deus, eles estão indo, Deus, mas me dá mais uma hora para pregar, me dá mais uma hora para pregar, me dá mais uma hora. E eu senti o meu espírito sendo sugado de dentro de mim, eu senti o meu espírito sendo puxado de dentro de mim. O meu espírito dizia na minha consciência, como Paulo falou aos Coríntios, o meu espírito dizia: é hora de ir para o Pai está te esperando, o Pai está te chamando. E eu lutava com o meu espírito, dizia: me dá mais uma hora para pregar, me dá mais uma hora para pregar. E eu entrava em outra casa, e as pessoas estavam sendo comidas por demônios. Eu chegava numa casa e dizia: você precisa entregar a sua vida para Jesus. As pessoas estavam comidas por câncer, estavam comidas por AIDS, as pessoas estavam comidas pelo alcoolismo, as pessoas estavam comidas pelo crack, as pessoas estavam comidas por doenças. E eles diziam: o teu Jesus nunca me ajudou, agora é tarde demais. E eu dizia: arrependam-se, pois é chegado o arrebatamento da igreja. Arrependam-se, porque é chegado o arrebatamento da igreja. Mas
não era um dia bonito de chuva como esse. As montanhas estavam caindo, como dizem Isaías, as montanhas cairão, os homens procurarão a salvação, mas já não a encontrarão, porque o Espírito de Deus não está mais na terra, e Ele foi levar a noiva do Cordeiro para o grande casamento dos céus. E eu ia de casa em casa e pregava. O mar, como aquele maremoto que deu, o mar, como aquele tsunami que destruiu o Japão, o mar tinha se mudado para a terra. Eu via tubarões comendo pessoas, eu via baleias esmagando pessoas, eu via búfalos multiplicados por 7, eram como monstros marinhos, eram como os touros de Baçã, estavam destruindo, pisoteavam as pessoas. Eu vi modelos famosas, eu vi atores famosos que a beleza do seu corpo não os ajudava mais. Eu vi cantores famosos que as suas belas vozes já não. Eu nunca mais vou esquecer disso. Eu vi os belos cantores, eu vi as belas dançarinas do mundo de salto alto. Os seus corpos não eram mais bonitos, as suas vozes não gravavam mais CDs que cantavam a humanidade. Eu vi os âncoras de programas famosos, eles não estavam mais perseguindo a Marco Feliciano, eles não estavam mais perseguindo a Silas Malafaia. Eu vi eles destruídos, eu vi eles sendo pisados por demônios. E os demônios chegavam, eles arrancavam os pedaços das pessoas e eles comiam os pedaços. E eles diziam: vocês não aceitaram o Jesus dos crentes, e agora vocês são nós. E eu andava com a Bíblia e dizia: Deus, me dá só mais 5 minutos. Deus, me dá só mais 5 minutos para pregar a palavra. Para pregar a palavra. E eu acordei. Eu acordei assim chorando. Acordei chorando. Daqui minha esposa de prova. Pulei cedo da cama. Fui pro quarto do Espírito e disse: meu Deus, que sonho foi esse? E ele disse: não foi sonho, foi uma visão. Avisa o meu povo, o arrebatamento está próximo. E assim eu termino, assim eu concluo. Se Deus me permitir me recompor, essa visão não poderia ter sido noutra noite, tinha que ser na Santa Ceia. Não era o meu esboço, meu esboço era sobre milagres, mas o próprio Deus mudou o meu esboço. E eu vi muitas pessoas que não conseguiam ser arrebatadas. E eu disse: Deus, por que alguns não são arrebatados? E Deus me disse: o coração deles está escuro. Deus me disse: o coração deles está em trevas. Eu disse: Senhor, mas como assim? E eu olhei para o meu coração, era como aqueles quadros de Jesus. Havia uma chama nele, havia um fogo, eu termino, havia uma luz nele. E o Senhor me disse: olhe para aqueles que não estão sendo arrebatados. E dentro da igreja e no mundo, naquele caos, metrô vindo pelo meio da cidade, avião caindo, aquelas histórias de arrebatamento, eu vi isso. Aquilo que você leu, aquilo que você escutou. E Deus me disse: olha para o coração daqueles que não estão sendo arrebatados. Quando eu olhei, eu vi trevas. Quando eu olhei, eu vi escuridão. Eu disse: Deus, o que é isso? E Deus me deu mais um versículo, Mateus 6,14. Somente grave, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará a vós.
E uma vez mais eu escutei a voz de Deus como uma grande voz de muitas águas, dizendo: as pessoas hoje em dia não querem, não conseguem perdoar de jeito algum. E Deus me mandou fazer uma pergunta para todos nesta manhã: por que morreu Jesus? Por que derramou seu sangue? Por que vamos tomar a ceia? Para nos perdoar os pecados. E muitos de nós, irmãos, não conseguimos vencer, porque ainda não perdoamos o pai, não perdoamos a mãe, não perdoamos o tio, não perdoamos a professora do ginásio, não perdoamos o primeiro empregador, não perdoamos o primeiro funcionário, não perdoamos o amigo, não perdoamos o irmão. Ah, o meu pastor me feriu, a minha irmã me feriu. Queridos, a salvação é individual. Se você liberar perdão, você vai estar no arrebatamento. Se você pedir, você vai estar no arrebatamento. Eu disse: Deus, eu sei que Jesus morreu para nos perdoar, mas o que mais? 1 João 3,15. Abra comigo em 1 João 3,15. 1 João 3,15 diz assim: todo o que odeia, joga no telão, filho. Todo o que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui já não está mais falando de familiar, princesa, aqui está falando de irmãos. Deixa eu dizer algo para você: o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai apodrecê-la. Não existe igreja perfeita. A igreja é feita de seres humanos, e onde tem seres humanos vai ter problema. Por que que Deus deixou isso? Porque a Bíblia diz que como ferro com ferro se afia, o irmão com irmão se preparam para o arrebatamento. Aí eu disse: Deus, eu quero mais um versículo, porque eu não estou convencido. E Deus me deu capítulo 4, versículo 20. Pule comigo, 1 João 4, 20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas o Senhor não sabe se essa pessoa é irmão. Quem é você para colocar o sangue de Jesus em questionamento? A Bíblia diz que foi o sangue de Jesus e não teu que foi derramado por ele. Você não sabe o que o meu pai fez por mim. Quem é você para contrariar o que a Bíblia Sagrada diz? Porque naquela hora, meus filhos, naquela hora, meus amados e queridos irmãos, não vai ter ninguém a não ser você, olho no olho daquele que a todas as coisas conhece e a tudo julga com ordem e decência. O meu trabalho qual é como pastor? Eu sou um dos que mais sofro nesta igreja. Eu sou um dos que mais sou criticado nesta igreja. Mas qual é o meu trabalho? Perdoar e amar. Perdoar e amar. Perdoar e amar. Perdoar e amar. Sabe o que está faltando para os milagres transformarem o sul? O maior milagre de todos: o amor do Espírito Santo dentro de nós. Eu termino. Qual foi a importância desse sonho para mim? Eu ouvi falar de um homem que tinha uma casa de campo, pastor. E ele saiu do culto e foi para a casa do campo. Quando ele chegou na casa do campo, ele viu moscas no telhado, moscas nas paredes, moscas nos vidros do lado de fora. Não tinha como chegar na casa, um enxame de moscas jamais vistos. Ele pegou e abriu o vidro. Quando ele fez assim com o nariz, ele sentiu o cheiro de carne podre. Ele conseguiu entrar no meio das moscas, lutando com as moscas. Quando ele entrou, ele viu o freezer tinha sido desligado da tomada, não estava com a conexão na energia. O freezer quebrou, toda a carne que estava ali dentro apodreceu, e as moscas vieram aonde estava a carne podre. Conclusão do ensino, da ilustração: todo mundo sabe que o principal nome de Beelzebu, Satã,
diabo, o inimigo, o principal nome dele é Beelzebu. Do hebraico, o senhor das moscas. Do hebraico, o príncipe das moscas. E Deus me disse: cada coração que não perdoa é como um freezer que não está ligado no Espírito Santo. Cada coração que não perdoa é como um freezer que está quebrado. Cada coração que não perdoa, a carne está podre nele. Cada coração que não perdoa atrai Beelzebu, atrai o príncipe dos demônios. Beelzebu no hebraico é o príncipe das moscas, o Deus das moscas. Onde ele chega deixa cheiro ruim, onde ele chega deixa ruína, onde ele chega deixa fracasso. E Deus concluiu meu dizendo: filho, leva o teu rebanho ao verdadeiro arrependimento, leva o teu rebanho ao verdadeiro amor, prepara o teu rebanho, porque o arrebatamento está próximo. Se você crê, fique em pé agora. Se você crê, fique em pé agora. Se você crê, fique em pé agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração.